Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast e dessa vez temos a nossa convidada Débora, a nossa psicóloga de Ser Capaz. Adoramos ela. Que, aliás, é muito legal. É muito legal. Fale mais sobre você. Olá, gente, tudo bem? Então, meu nome é Débora, eu sou psicóloga aqui no Ser Capaz, eu tô aqui já há quase 3 anos. O Ser Capaz é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, então a gente trabalha dentro da área da assistência social e muitas pessoas confundem quando fala psicólogo na assistência social. Então, eu não faço terapia aqui. Dentro da assistência social, eu tô para trabalhar o desenvolvimento humano no coletivo. E aí, dentro da área social, eu tô há 10 anos atuando já. E é isso. Né, gente? Muito interessante, né? Demais. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que abrange a maioria dos jovens, que é a saúde mental. Começando pela seguinte pergunta. Qual é o objetivo da psicologia para você? A psicologia, ela é uma ciência que estuda o comportamento humano. Então ela busca entender por que o ser humano está se comportando daquela forma, quais sentimentos vêm, quais são os pensamentos que acabam surgindo conforme a situação acontece. Então o psicólogo ele está sempre buscando compreender como o ser humano se comporta a partir das experiências e do contexto que ele está inserido. Muitas pessoas acham que a gente lê mente, que a gente consegue adivinhar o que está pensando ou imagina. O que a pessoa está falando, tipo, do nada. Exatamente. Né? Então aí fala assim, mas poxa, o psicólogo não fala nada. O nosso objetivo é escutar e fazer o paciente ou o cliente, né, a pessoa que a gente está atendendo, a pensar também, né, qual a melhor forma, porque cada um vai entender qual a melhor forma. Não adianta eu chegar e falar, olha, você precisa fazer assim, assim, assim. A pessoa, ela tem que buscar em si como ela vai conseguir lidar com aquela situação. Então, a gente está nessa forma de manejar a situação. Então, a gente busca ajuda à reflexão, mas a gente não dá a resposta, que é também que todo mundo espera. Ou espera que a gente lê mente, ou espera que a gente dê respostas prontas. E aí, nós não estamos aqui para isso. Não só para vocês, não vai, tipo, te dar um manual pra gente. Exatamente. Até porque nós não temos um manual. Cada pessoa, ela aprende de uma forma. Então, a gente precisa atender a pessoa a partir do que ela nos traz. Então, por exemplo, a gente precisa fazer avaliação. O momento da avaliação, ela nunca é só, o que eu acho. Eu olhei para aquela pessoa, acho que ela tá triste. Não pode. Né? Até porque eu aprendi o que é tristeza de uma forma, vocês aprenderam de outra, enfim. Então, a gente não pode deduzir o que a pessoa tá pensando ou tá sentindo. A gente tem que perguntar. E aí, é somente dessa forma que a gente vai conseguir ajudar a caminhar. Então, tem muitas pessoas também que ficam presas nessa situação. Sim. Né? O que a gente pensa em relação, muitas pessoas têm medo de procurar ajuda psicológica, acompanhamento, de achar que a gente vai julgar, e não, porque não tem o certo e errado, é como a pessoa aprendeu e como que a gente pode redescobrir formas de atuar dentro da situação. Interessante pra caramba. E a próxima pergunta. O que você sente, você observa assim nos jovens, tipo, psicologicamente, na saúde mental deles, hoje em dia? A adolescência já é um período bem difícil, né, para todo mundo. Não tem segredo, todos os adolescentes em qualquer parte do mundo, ele é um fenômeno. Então, todo mundo vai passar da fase da infância para a vida adulta. E é esse período que é a adolescência. Porém, vai sofrer influências culturais. Então, a adolescência no Brasil, só pelo Brasil, se a gente for olhar em vários estados, já tem diferença, porque são culturas diferentes, mundialmente falando mais ainda. Então, o que a gente precisa observar é dentro do contexto que está. O que eu e outros, os estudiosos da psicologia têm observado é que hoje os jovens passam a maior parte do tempo em telas. Então, as redes sociais hoje, ela estimula, ou ela só tem gente muito feliz, só tem, nossa, vida perfeita. Realmente, e não é isso. Então, pessoa que vai e faz alguma plástica, que tá sempre com uma determinada roupa. Então, assim, as redes sociais, elas influenciam muitos jovens. E a busca pela aceitação também, né? A busca pela aceitação, porque o adolescente também está nesse processo, né? Como está na parte de desenvolvimento ainda, de
identidade e o adolescente eles vivem em grupo, né? Não deixa de ser individual e passa a querer fazer parte de grupo, então acaba sendo mais influenciado ainda. Mas hoje a saúde mental dos jovens principalmente está muito presa a essa questão da rede social. Então prejudica muito. Por quê? Porque eu não tenho habilidade de falar de repente como aquele influencer que eu admiro. E eu não vou ter essa facilidade. Então eu vou sempre buscar aquela perfeição, chegar naquela perfeição. Eu não tenho condições de me vestir ou de comprar determinada marca de roupa. E aí também, já vou ser excluída, já não pertenço. Então acaba influenciando muito. Porque hoje tem muito aquela do pessoal se vestir bem, né? Tipo, o pessoal querer se vestir bem. Exato. Mesmo não tendo muita condição. Tanto que aí a gente tem as roupas Paraguai, né? Que a gente acaba comprando, que é mais barato. Mas é muito disso também, né? O pessoal quer sim entrar num grupo, por exemplo, e meio que fazer, meio que se moldar para aquele grupo, né? Eu mesmo por experiência própria, eu também às vezes busco a aceitação pela sociedade, porque eu fui muito excluído já. Então é uma coisa que é muito... É uma coisa ruim. O que eu posso dizer? É uma coisa bem péssima, horrível mesmo. Mas também o que eu gostaria de saber é se existe um certo equilíbrio entre a saúde mental e a saúde física. Tá. Então é assim, como a gente está falando, né? Da saúde mental tem as influências. A gente já falou sobre as emoções, né? Então as emoções elas estão dentro de uma função do cérebro que é no instinto de proteção, né? Da gente se proteger. E aí, se a gente consegue, não adianta a gente fazer o exercício físico, deixar o corpo, a parte física toda em dia, mas não cuidar da parte mental. Então a gente precisa, eu gosto de praticar esporte, mas aquele esporte, ele me faz pensar, me faz sentir bem, ou eu faço que nem, por exemplo, eu não gosto de academia, não suporto academia, mas eu gosto de pedalar. Então aí, ir pedalar me causava outra sensação diferente do que ir para academia. Então tem essas diferenças. E aí o equilíbrio entre a saúde mental e a saúde física é que a gente procura médico, mas não procura psicólogo. Né? Procura, mas se eu vou tratar de alguma coisa, tô triste, tô muito triste, você precisa, a gente escuta, né? Precisa de terapia, precisa procurar psicólogo. Mas quando fala isso, as pessoas falam, não sou louco. Então também tem esses estigmas. E aí não é isso, né? Todo mundo precisa. O ideal seria se todo mundo passasse por terapia para conhecer suas emoções, para reconhecer, né? E buscar outros manejos de lidar com o dia a dia. Mas a saúde mental, ela é fundamental para que o corpo físico também esteja bem. Então, um está interligado ao outro, não tem como separar. Então, não tem como ter equilíbrio no corpo se os dois não estiverem bem. E aí, um ajuda o outro, com certeza. Mas a terapia não é para loucos. Não é para loucos, tá, galera? Uma questão também que abrange esse tema, na minha visão, é o bullying. Porque, assim, o bullying geralmente mexe bastante com o psicológico dos adolescentes atualmente. E ainda ele prevalece pra caramba nas escolas, né? E eu sou a prova viva disso, né? Porque eu sofri bastante bullying desde quando eu era pequeno. E me afetou pra caramba. E eu não aceito totalmente ainda, entende? Eu tento me encaixar. Aí, às vezes, eu penso assim... as pessoas me olham dessa forma. E... eu não sei o que se passa na cabeça dela, entende? Mas às vezes eu acho que ela tá pensando mal de mim, sei lá, pela minha aparência também. Surge uma insegurança. Surge uma insegurança. E eu queria saber, assim, como lidar também com o bullying em relação com a saúde mental também, pra ajudar os jovens de hoje em dia. O bullying, ele é o tipo de violência, né? Tem aquelas perseguições de, tipo, ser pontual, mas quando... Falei errado, né? Quando se torna uma perseguição, aí que é o bullying. Quando se torna frequente, quando insiste naquela determinada situação. Quando a pessoa, o agressor, continua falando sobre a mesma coisa que tem te incomodado. Primeiro que precisa procurar ajuda de algum adulto que tenha condições de mediar conflito para
explicar essa situação, isso é fundamental, seja na escola, se é na rua, eu consigo falar para minha mãe, com quem que eu consigo conversar a respeito disso porque está te incomodando, e aí é uma característica sua, é sobre você que está falando, então o outro não tem o direito de dizer o que você deve pensar ou não, mas é como você se sente, então a gente tem que acolher, isso é uma coisa que a psicologia faz, então eu não vou dizer, mas você está errado, não, eu vou acolher o que você está dizendo enquanto emoção, enquanto sentimento dentro dessa situação. Então sempre precisa buscar a ajuda. É importante que as pessoas tenham consciência de que ofender o outro gratuitamente, sem necessidade, né, vai levar ao quê? De repente é uma necessidade da outra pessoa. O que falta na outra pessoa que ela precisa tanto fazer isso com você, né? Então tem que entender todo o contexto. Mas é importante que busque ajuda. Por quê? Se a gente só fica guardando as emoções pra gente, é o que eu sempre falo, mas você perguntou? É isso, porque senão a gente imagina, a gente cria imaginação. Mas eu não vou fazer tal coisa, eu não vou falar tal coisa, porque pode acontecer outra coisa. Então a gente imagina bastante. E só a outra pessoa pode dizer. Então, por exemplo, você não consegue pedir ajuda em relação ao bullying, fala com outro adulto. Aí um outro adulto vai mediar, né? Mas se de repente é uma pessoa que fala assim, poxa, cara, por que você tá me perseguindo tanto? O que acontece? Né? O que te incomoda tanto em mim? E aí, se houver, porque também tem a agressão física, né? As pessoas não param só na agressão verbal. Sim. No bullying, as pessoas, infelizmente, acabam indo pro físico também. Então, se tiver essa possibilidade de conversar, é ótimo, seria maravilhoso. Mas, se não tiver, procurar ajuda de um adulto. E porque, senão, a gente vai criar muitas informações que não são reais. Ajuda é importante mesmo. Em qualquer situação, acho que a ajuda é muito importante, né? Se ser escutado também, né? Pelas pessoas, um ouvinte. Porque como o adolescente, o jovem tem a necessidade de estar em grupo, infelizmente a maioria acaba aceitando o que aquele grupo está expondo, o que aquele grupo está solicitando. E aí acaba ou indo para algum... experimentando alguma coisa que pode fazer mal, ou acaba também cometendo violência para ser os bambambãs da escola, né, para ser as pessoas destaques. Então precisa estar atento a tudo isso, né? Quem eu sou? Quais são os meus valores? Quanto mais autoconhecimento a pessoa tem, isso a psicoterapia vai ajudar. Quanto mais autoconhecimento a pessoa tem, menos ela vai deixar se influenciar pelos outros, menos vai afetar o que os outros dizem. Então isso é importante saber o que me deixa triste, o que me deixa feliz, como eu me comporto em relação a cada emoção que eu estou sentindo, porque dizem, né, que que existem emoções ruins. Eu falo que não existe, todas as emoções são necessárias. O que é ruim é como a gente se comporta em relação a elas. Então, como eu reajo com cada emoção, aí está dizendo mais sobre mim do que o outro. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. A gente saber, não, mas eu me comporto assim. Tem outra forma de se comportar? Como que eu posso mudar essa forma? E aí, ir trabalhando nisso. Mas não é da noite pro dia, não é passe de mágica. Né? Tem muita gente também que procura terapia e fala... quer resposta para onde? Mas ainda está demorando. É um processo que vai depender muito mais. Demorado mesmo. Que vai depender muito mais do outro do que da gente. Porque vai depender do quanto o outro também vai se dedicar. E curiosamente, muitas vezes as pessoas desistem do processo terapêutico quando começa a entrar em contato com essa parte que é mais dolorosa, o que é mais difícil para a pessoa falar ou reconhecer, né? Então, aí as pessoas desistem. Então, isso é frustrante também. É bem triste imaginar que se a pessoa vai desistir por causa de chegar numa parte que ela não consegue. Agora que tá chegando, e aí a pessoa desiste, mas a gente tem que respeitar, né? Então, é um processo e a gente pode falar, não, mas agora, dá vontade de falar, agora, volta. Não, mas aí a gente tem que respeitar o processo de cada um, que aí é da emoção do outro que a gente tá falando. Também tem a questão da ansiedade, que é uma questão bem polêmica atual. E eu gostaria de saber por que a ansiedade está no auge na adolescência, bem nessa fase, sei lá, dos 12 aos 18, sabe?
são várias coisas que entram, né? Uma que tem a parte dos hormônios, então o adolescente está passando por essa mudança física também, né? E aí as emoções também são fisiológicas, então como que tudo isso vira uma bomba dentro da gente não, que eu não sou mais jovens, mas eu já fui. Né? Então, como que fica, né? Os hormônios influenciam muito no nosso sentir, no nosso agir, e às vezes a gente está mais irritado e não tem explicação, aí é hormônio, então tem tudo isso, tem que saber discriminar. E aí, a ansiedade tem ansiedade antes pandemia e pós-pandemia. A ansiedade antes pandemia, ela tinha uma duração pouco tempo, né? Aí com a pandemia a gente teve que mudou tudo, a gente não tinha social, isolamento social, a gente pressão, eu falo. Pressão de todas as formas, né? Se sair morre, se ficar, eu não aguento ficar mais aqui dentro, então assim, foi uma novidade. Surge aquele certo medo também, né? Surgiu. Não tinha como. Na pandemia, por exemplo. Eu vou pegar aquilo lá e vou morrer, não sei o quê. Esse é o medo. E o pior que era algo concreto, né? Sim, era algo que poderia acontecer. Aí gerava aquela ansiedade também de você não poder ver sua família. Entende? Aí você fica preocupado com os familiares também. Sim, exatamente. E a saudade, como que você faz e como você fala de saudade, se a gente não sabe falar das nossas emoções. Então, a ansiedade, ela potencializou, sim, depois da pandemia. Por conta disso, a gente precisou se isolar, não tinha mais relação. As pessoas que a gente conseguia, de repente, trocar, não deu, parou, né? Eu, por exemplo, eu tinha clínica, eu perdi todos os pacientes, porque não tinha como atender também. Atender todo mundo. E criança, os meus eram crianças, então não dá para fazer atendimento online com criança. Então, rompeu, a gente parou, então todo mundo teve que reaprender. Mas os adolescentes agora, né, quando tava na pandemia, 2, 3 anos atrás, a máscara escondia barba, bigode, né? Escondia, as meninas não se maquiavam, não podiam se maquiar, então tudo isso influencia também na autoestima. Então, por exemplo, teve adolescente que não tirava a máscara. Por quê? Porque agora estava com vergonha que tinha barba. E os amigos da escola conheciam sem barba. Eu não gostava de tirar a máscara. Depois eu acostumei. Muita gente acostumou. Virou costume. E porque também não conseguia se ver de outra forma, porque mudou, o corpo mudou o gosto, né? Tem características diferentes. A gente ficou muito tempo longe, né? Muito tempo. Desse contato físico. Exato. E tal. Fez uma diferença. Fez. E aí a gente ficar preso na internet, tudo de forma online, tudo as redes sociais, a comunicação mudou, a nossa forma de comunicar. A gente passou 2 anos e meio aí, tudo online. Então a gente passou mais tempo, tanto que hoje tem pessoas que se não vai dormir se não ficar passando vídeos, né, assistindo algum vídeo. E aí tudo isso gera ansiedade, né? Porque a gente fica dependente, a gente tá ali mas aí se eu não ver, se eu não fizer tal coisa, se eu não responder, uma coisa muito horrível que eu falo que mudou e tem a ver com ansiedade. Eu lembro que antes da pandemia eu não recebia mensagens de trabalho no final de semana, à noite. Depois da pandemia, é direto. Aqui no Ser Capaz ainda tem muito respeito em relação a isso. Tanto que a gente nem pode mandar mensagem nesse período, no nosso período de descanso. Mas as outras instituições, não, os outros lugares. Então, a pessoa, antigamente a gente tinha... eu respondo a hora que der, no outro dia, agora tá dormindo. Não, a gente ficou tão... a nossa carência de contato com pessoas foi tão grande que a gente respondia, era madrugada, a gente estava respondendo. Então virou um automático, né? E a ansiedade, ela já existe, né? Ela está atrelada à emoção do medo, porque a gente começa a pensar várias coisas que podem ser reais e podem não ser. Pode acontecer como não pode acontecer. Então, a pandemia veio por isso, porque a gente não sabia. Então, a gente permaneceu em estado de alerta por muito tempo, né? E o que vai acontecer? E amanhã? E já faz
vai ter acabado e já alguém perto vai morrer e como que vai ficar? Então a ansiedade, ela deu uma potencializada nos jovens depois da pandemia, porque mudou toda a forma de relacionamento. Também a gente tá bem mais próximo, mais dependente de cada dia mais, a gente tá dependente da tecnologia. Porque a gente utiliza ela pra tudo, praticamente, atualmente. Mas também a gente fica ali consumindo conteúdo nas redes sociais também, entende? Consumindo aquele conteúdo, muitas vezes é conteúdo desnecessário, é conteúdo ruim. E isso mexe com a saúde mental e psicológica. Porque hoje é vendido muita fake news. É importante ir atrás das informações corretas, verificar a fonte de informação, e entender que a gente é humano e perfeição da rede social só existe na rede social. Só rede social com efeito ainda? Não tem como. Então, você fica ali no Instagram achando fotinho, aquele efeitinho, achando um padrão, né? Na sociedade, buscando a beleza. Isso influencia pra caramba. Os famosos padrões. Então, os famosos padrões. E, infelizmente, essa busca pela perfeição, ela tá cada vez mais grande. Sim. Só que não é real. Né? Nós somos humanos, é tão libertador podermos ser quem somos, né? Meu nariz é grande, não preciso fazer rinoplastia. Não preciso fazer uma cirurgia plástica para ser aceito. Então acho que quanto mais podermos nos conhecer e nos aceitar, exatamente, a gente fica menos dependente da mídia, da sociedade. Sim. Isso é importante. O autoconhecimento é tudo. E aí, assim, aqui em Sumaré, eu acho que é importante, né, os jovens que estão assistindo, que estão acompanhando, saberem que aqui em Nova Veneza, especificamente, a gente tem um grupo para os jovens, tem a psicóloga aqui, Michele. Ela é muito legal, muito boa, assim, e ela tem desenvolvido um grupo aqui no CIS Nova Veneza para jovens. Então aí é a parte da saúde mesmo, da saúde mental, né? Como eu falei, eu sou psicóloga, eu estou na assistência, eu trabalho coletivo, desenvolvimento humano no coletivo. Ela está na saúde, então ela já olha mais para a parte de terapia. Então quem precisar de encaminhamento, ela já encaminha para o atendimento necessário. E tem o CAPS infantil também, infanto juvenil, que atende até os 18 anos, tem portas abertas para acolhimento, então o CAPS ele já vai ter um acompanhamento psiquiátrico também, né? No acolhimento é um profissional, pode ser um enfermeiro, enfim, são outros profissionais que acolhem e aí faz os encaminhamentos também necessários. Mas lá está a porta aberta das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Então aqui em Sumaré tem esses dois serviços da saúde mental que são importantes e é bom todo mundo conhecer, né? Saber que existe esse lugar que precisa de acolhimento e terapia não é coisa de louco. É o contrário, né? Quanto mais consciente a gente tiver, quanto mais consciência a gente tiver de nós procuramos ajuda com mais rapidez. Bom? Tá bom. É isso, gente. Pra concluir, foi ótimo falar sobre esse tema, que é um tema importante de certa forma, porque principalmente para os jovens. E eu queria agradecer a sua presença aqui hoje, foi muito bom, realmente. E é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.